Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a audiência de hoje de manhã, uma audiência de instrução presencial, que era um caso de cuidadora de idosos, né? Uma rescisão indireta. E aí, mesmo você se cercando de todas as situações, alguns fatos, né, você não controla. O exemplo de hoje, nós avisamos sempre, a ação foi proposta, era uma audiência de instrução, então já tínhamos feito a audiência inicial com a reclamante, a primeira audiência foi virtual, a segunda o juiz marcou presencial. Pois bem, nesse segundo detalhe, a partir do momento que marca-se presencial, a reclamante já é avisada. Uma semana antes, reavisada, relembrada. Um dia antes, da mesma forma. Como a audiência foi hoje, segunda-feira, fizemos questão no final de semana, relembrando a ela, né, fazendo contato tanto com ela quanto com a testemunha, falou, olha, audiência presencial, né, na segunda-feira, 60 minutos antes estaremos lá, na secretaria, aguardando. E assim foi. Eu já tenho essa cautela já há muito tempo, então eu chego muito antes da audiência, especialmente quando é presencial. A audiência foi 10h30, eu às 9 horas e pouquinho já estava lá na Justiça do Trabalho aguardando e já mandando mensagem, fazendo contato com a reclamante. E nada dela aparecer. Eu só consegui contato com ela às 10 horas. Ela falou assim, ô doutor, eu estou no ônibus, vou levar 25 minutos para chegar. Ela foi a conta dela. E aí, ou seja, eu já sabia que teria problema que eu não conseguiria conversar com ela antes da audiência. Tentei antecipar alguma coisa, mas pelo barulho, pela confusão, eu falei, não, então tá, então eu te aguardo aqui. Nesse ínterim, a testemunha convidada chegou. Conversei com a testemunha a respeito. Só como é um caso de cuidador de idosos, então faria pouca diferença a testemunha. Seria só uma situação se no depoimento pessoal do réu eu não tivesse ali subsídio, argumento para tentar ouvir a testemunha, né? E assim foi feito. Muito bem. E nada da reclamante chegar, apregoada, a audiência foi apregoada às 10h40. Eu tinha conseguido falar novamente com a reclamante e ela me disse, falou, doutor, eu estou no outro prédio da Justiça, confundiu os prédios aqui. Belo Horizonte houve uma mudança de prédios, ela foi para o outro. Não por culpa nossa. Na nossa notificação está lá o endereço correto para audiência. Pois bem, entrei na sala de audiência e aí a primeira pergunta, né? Falou, Excelência, falou, doutor, onde que está a sua cliente? Falou, Excelência. Ela foi para outro prédio, está chegando, está vindo andando. É perto, então ela já deve estar estourando por aí, acho que no meio da audiência ela vai chegar. Quando passou, aí se entrega documentos, né, mútuos das duas partes, o colega advogado da outra parte, claro. Excelência, vou requerer a confissão, então, da reclamante. Foi ele terminar a frase, a reclamante entrou em sala. Entrou, falou, sentou rapidamente, o juiz ainda falou, bom, então vamos lá. Tem prova oral? Falei, Excelência, eu tenho o depoimento pessoal do réu e uma testemunha convidada. O colega também falou, depoimento pessoal da reclamante e uma testemunha convidada. Então o juiz falou, então vamos fazer o seguinte, como está um pouco atrasado, essa instrução vai se delongar, vamos fazer um pequeno recesso aqui de 10 minutos. Aí ele fez esse intervalo que foi o tempo que eu tive de conversar com a cliente. Eram muitas situações, mas eu foquei mais na questão da jornada que ela fazia, né? Porque a jornada lá, apesar de sua obrigação do reclamado, eles não tinham os cartões de ponto. Então, se ela não confessasse, eu teria mais ou menos estabelecida a questão da jornada dela. Tentei fixar com ela esses pontos, mas é claro que fica prejudicado porque a oitiva, são vários aspectos, né, da oitiva, e no depoimento pessoal ela teve um pouco de dificuldade porque a pessoa não está habituada, já chegou no afogadilho, muito nervosa, muito estressada a respeito. Pois bem, mesmo assim,
o depoimento pessoal dela, ela não confessou. Os pontos cruciais da demanda, que é cuidador de idosos, mais ou menos, é jornada, né? Sobre jornada. Jornada noturna que o réu não paga, adicional noturno, também ela cravou e foi bem nesse sentido. E o extra-folha que ela sempre recebeu. Então, esses aspectos relevantes, ela falou a verdade. Foi tudo certo, foi tudo ok. Quando eu fui ouvir, né, fiz o requerimento de depoimento pessoal do réu, ele confessou a maioria dos pontos. Confessou as horas extras que estavam sendo feitas, que foram feitas durante todo o vínculo, confessou a questão do adicional noturno que não pagava, confessou o pagamento por fora. Então, se eu já tinha dúvida lá atrás, se eu ia querer ouvir e fazer prova oral, sanei a dúvida nesse momento. Então, o que é que tira desse cenário todo da audiência? Tanto de você fazer o seu, que a nossa obrigação de informar a cliente, o tempo da cliente chegar na audiência e tudo, nós tomamos todas as cautelas. Só que ela contou com uma situação de chegar a tempo e não chegou, né? E aí, quando encerrado o depoimento do réu, foi excelente para nós, todos os pontos foram bem caracterizados, não teve nenhuma proposta de acordo, o colega falou que o réu não tinha nenhuma condição de fazer proposta, e aí eu fico bem mais confortável no nosso pedido inicial, que é de rescisão direta, porque nós já sabemos das teses vinculantes do TST e prestação de horas extras habitual não remunerada. Intervalo, o próprio réu falou, ela só tinha meia hora de intervalo. Então são dois aspectos, dentre outros pontos que nós estamos trazendo no processo, que certamente, né, vamos ter acolhimento aí, tá? Então, dito isso, quando me foi, falou, doutor, uma testemunha vai dispensar? Falou, excelência, eu vou dispensar. Não tinha porquê. Eu abri algum precedente para a testemunha que eu queria ouvir, que não trabalhava no mesmo horário que a reclamante, era aquela pessoa que saía, a reclamante chegava, né? Trabalha por turnos, vamos colocar assim, na função de cuidadora, dela se equivocar, dela passar algum ponto e ficar em contradição ao depoimento da própria cliente. Então, nesse ponto, a sabedoria também do advogado, que várias vezes você não precisa produzir prova. Você só tem que ir, a prova oral foi feita, a confissão da outra parte foi feita, então não tem por que eu chamar uma testemunha só porque eu convidei. De jeito nenhum. Eu verifiquei no momento ali que não era necessário. E assim fizemos. Não teve acordo, vamos aguardar a sentença. Foi uma instrução que ela se delongou, porque, especialmente o colega, já sabendo que estava mais ou menos ali perdida a situação por parte dele, ouviu muito a reclamante, fez muitas perguntas, mas a facilidade quando você lida com a verdade, com a situação, com a realidade mesmo, ficou mais fácil. Tá certo, senhores? Um vídeo um pouquinho mais longo, contando um pouco aí do cenário da instrução de hoje, presencial. De vez em quando acontece por aqui. É isso aí, senhores. Abraço, viu?